Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, videoaula de matemática de hoje. Hoje, 14/9, terça-feira, não teríamos o nosso horário a aula de matemática. Mas como a gente tem muito conteúdo de matemática e eu não quero colocar tudo num dia só para não ficar cansativo para vocês, aí eu estou dividindo e cada dia eu boto um pouquinho de matemática, tá certo? Por isso vocês vão encontrar matemática aí todos os dias aí nas suas atividades. Então, a proposta de hoje é vocês fazerem um jogo em casa, tá? Vocês vão jogar aí com o papai, com a mamãe, com a titia, como vocês não estão na escola. A proposta tem dizendo que é para vocês jogarem com os colegas de vocês. Como hoje é o dia de você fazer a aula online, então você vai fazer o seguinte, você vai arrumar alguém da sua casa para realizar esse jogo para poder responder pelo menos o primeiro quesito da página 47. Então a gente vai fazer a leitura da regra do jogo da página 45 e 46, tá certo? Começa aqui na 45, o jogo cubra a diferença e termina a explicação na página 46. A regra do jogo é a seguinte: vocês vão destacar os dois dados da página 13 do material de apoio, recortar, montar, colar direitinho. Você vai destacar depois o quadro do tabuleiro da página 14 do material de apoio, organizando-os de a forma de um quadrado, cada cor correspondente a um tabuleiro. Por quê? Tem que ficar assim. Porque cada jogador vai ficar numa ponta do tabuleiro para poder marcar seus pontos. Tem que ter 4 jogadores. Ou você pode jogar só em dupla. Você escolhe uma cor, por exemplo, o verde, e o outro fica o amarelo, ou vermelho ou azul. Mas o melhor seria se jogasse em 4 pessoas, tá? A proposta. Você vai destacar depois os cartões das cores, que são esses cartõezinhos que você vai cobrir depois os numerais dessa tabela que vocês fizerem. Então, depende da cor que você escolher, você vai ficar aí. São 6 cartões de cores sortidas, né? 6 verdes, 6 azuis, 6 amarelos e 6 vermelhos. A regra do jogo é a seguinte: até 4 jogadores. Como jogar? Cada participante escolhe uma cor, por exemplo, amarelo, verde, vermelho ou azul. Assim que escolher a cor, você vai pegar ao lado do tabuleiro 6 fichinhas da cor que você escolheu e vai ficar do lado do tabuleiro da cor que você quer. Por exemplo, peguei a ficha vermelha. Se eu peguei a ficha vermelha, eu vou cobrir aqui o tabuleiro vermelho. Se eu peguei as fichinhas amarelas, vou ficar aqui do lado do tabuleiro amarelo. São a mesma quantidade de números para cada lado, do 0 até o 5, tá certo? Tanto do lado amarelo, vermelho, azul ou verde. Feito isso, os 4 tabuleiros individuais devem ser organizados para o jogador conforme mostra a figura anterior. Como mostra aqui, que eu mostrei para vocês. Só tem um pequenininho, tá, gente? Aqui. Tem que ficar desta forma. Cada jogador lança, na sua vez, os 2 dados simultaneamente e calcula a diferença entre as 2 quantidades que saíram no dado. Ou seja, você jogou o dado. Deixa eu apagar aqui o quadro. Aí tem que jogar os 2 dados simultaneamente ao mesmo tempo, tá? Aí você jogou, ficou para cima 1 e 3. Você tem que ver a diferença desses números. Por exemplo, 1 e 3. Qual é a diferença de 1 e do 3 aqui? Por exemplo, a diferença aqui é 2. Eu pego o número maior, 3 menos 1, qual a diferença? 2. Tenho que fazer uma subtração. Então, eu pego o número maior, 3 menos 1, 2. Então, a diferença é 2. Então, vou lá no tabuleiro e cubro o numeral 2, certo? Pego minha fichinha vermelha e boto em cima do 2, se eu escolhi o lado vermelho. Se, por exemplo, o dado deu 5 e 4, os 2 ficou para cima, o 5 e o 4. A mesma coisa, 5 menos 4 sobra 1, aí eu vou cubro lá o número 1. Então, é uma vez de cada, né? Vai jogando uma vez de cada. Quem, por exemplo, se você já cobriu 1, jogou o dado e a diferença de 1 de novo, você perde a vez, que é o que vai dizer aqui. O jogador cobre com um dos seus cartões no seu tabuleiro o número correspondente à diferença obtida,
que foi o resultado obtido da subtração. O próximo jogador procede da mesma forma, e assim sucessivamente. Caso o número correspondente à diferença já esteja coberto, como eu falei para fazer, o jogador passa a vez para o próximo. Então, perde a vez, passa a vez para o próximo. Vence o jogo quem cobrir primeiro todos os números do tabuleiro. Depois que você fizer esse jogo, jogar direitinho com alguém da sua família, aí você vai responder o primeiro quesito da página 47, que tá assim: quem venceu o jogo? Então você vai ter que jogar para ver quem venceu o jogo. Você pode jogar só você e outra pessoa, tá? Mas pode jogar 4 pessoas também da sua família, tá? Que tenha um vencedor. Quantos números do seu tabuleiro ficaram sem cobrir? Quantos números do seu tabuleiro ficaram sem cobrir? Ficou algum número do seu tabuleiro sem cobrir? Por exemplo, se foi você que venceu, ficou nenhum, né? Mas se você perdeu, ficou algum número faltando. Quais foram os números? Você vai lá e vai dizer quais foram os números. Segundo, quais os números que devem sair nos 2 dados para conseguir cobrir o número 0 no tabuleiro? Escreva todas as possibilidades. Então, quais as possibilidades de dar o resultado 0 no tabuleiro? Por exemplo, se sair os números iguais, né? 1 e 1, 1 menos 1, 0. 2 e 2, né? 2 menos 2, 0. 6 e 3 e 3, 3 menos 3 é 0. 4 e 4, que dá 4 menos 4, 0. 5 e 5, que dá 5 menos 5, 0. E 6 e 6, que é até o número do dado, até o 6. 6 e 6, que vai dar 0 também. Essas são as possibilidades, tá certo? Agora, temos aí uma jogada, tá vendo aqui, ó, essa jogada de Maria. Tá, o número 3, faltando ela cobrir. A pergunta é a seguinte: ao lançar os 2 dados, que número deve sair para que Maria vença o jogo? Para que Maria vença o jogo, para ela cobrir o numeral 3, tá certo? Ela tem que jogar o 6 e o 3, né? Sair no dado 6 e 3, por quê? 6 menos 3 dá 3, para poder cobrir o 3. Então, se o resultado vai dar 3. Outra possibilidade é 5 e 2, né? Aí, se sair 5 e 2, 5. Tiro 2, fico com 3. Outro, 4 e 1. 4 e 1, porque se eu tirar 1, fica 3 também. Não é isso? Então, essas são as possibilidades de Maria poder cobrir o numeral 3. Temos aqui outra jogada que é de Pedro. Pedro está brincando com o mesmo jogo do tabuleiro e falta ele cobrir o numeral 1. Quais as possibilidades? Ao lançar os dados, que número deve ser para que Pedro vença o jogo? Para ele vencer o jogo, cobrir o numeral 1, ele tem que jogar, por exemplo, sair no dado 6 e 5, porque 6 tiro 5 vai ficar 1, 4 e 3, né? 4 e 3, porque 4 tiro 3 vai ficar 1. Se sair o 2 e 1, porque 2 tiro 1, fico com 1. Deixa eu ver o que mais. 5 tiro 4 e 5 e 4, né? Porque 5 tiro 4 fica 1. Então, todo número, por exemplo, 6 e 5, 5 e 4, 3 e 4, 2, 3 e 2, 2 e 1, e que é as possibilidades para poder dar o resultado, ok? E temos aí para finalizar um desafio envolvendo a adição e subtração, né? Também um pouquinho de multiplicação. Na história da Mônica, alguns personagens estão sempre muito próximos a ela, que é o Cebolinha e o Magali. Escreva o nome de cada um desses personagens para a gente poder resolver depois os probleminhas aí. Então, são esses 3. Mônica, você vai escrever Cebolinha e Magali. Após você escrever o nome desses personagens, tem assim, ó. Em um jogo, esta personagem fez 10 pontos a menos que Cebolinha, enquanto este personagem fez o dobro do ponto da Magali. E esta personagem conseguiu fazer 2 dezenas de pontos mais 16. Então, a gente tem que ver quantos pontos fez cada um primeiro. Então, a Mônica está dizendo que fez 10 pontos menos que Cebolinha. Então, a gente ainda não sabe os pontos da Mônica. Primeiro, a gente
E o Cebolinha está dizendo que fez o dobro do ponto de Magali. Magali fez, no caso, 2 dezenas, que é 20 mais 16 unidades. Então, 20 mais 16, 36. Magali fez 36. Já a Cebolinha fez o dobro. Se ele fez o dobro, 2 vezes 36, mais 36, 6 mais 6, 12, sobe uma dezena, 1 mais 3, 4, mais 3, 7, 72. Em um jogo, essa personagem fez 10 pontos a menos que Cebolinha. Para eu saber o da Mônica, Cebolinha fez 72, que foi o dobro. Menos 10, que é o ponto que ela fez a menos do que ele. Ou seja, essa personagem fez 7 menos 1, 6. 62 pontos. Então, a Magali fez 36, Cebolinha fez o dobro, que deu 72, e a Mônica fez 72 menos 10, ou seja, fez 62. Então, agora, calcule e responda quantos pontos fez a Mônica. Então, você vai fazer primeiro direitinho o cálculo da Mônica. O que a gente já descobriu a Mônica foi o quê? 72, que é o ponto do Cebolinha, menos 10, que é igual a 62. Esse é o cálculo da Mônica. Do Cebolinha, vai ser 36 duas vezes, né? Vezes 2, que vai dar 72. E o da Magali vai ser o cálculo dela, que é 2 dezenas mais 16, que dá 36. Então, esse é o cálculo de cada um dos personagens que vocês vão colocar aí, tá certo? Na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar a divisão, ou seja, partindo e repartindo, ok? Espero que todos tenham entendido. Boa aula e até a próxima. Tchau, tchau!